eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós lemos aqui todos os nossos irmãos, os heróis da fé. Minha Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. É isso que está escrito? Então, isso é a verdade. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho. Então, se os seres humanos, ninguém escutar o Evangelho, não tem como agradar a Deus, porque é através do Evangelho que é gerada a fé em nós. Amém? E também tem outra coisa, tem que ser o Evangelho da verdade, para poder essa fé genuína que veio com a ação sobre-humana de Deus ser gerada em nós, tem que ser o Evangelho da verdade. E a Bíblia diz também que quando o Evangelho da verdade entra, eu creio e a fé entra, foi gerada por causa da palavra, eu sou selado com o Espírito Santo. Amém? É aqui que está resolvido o problema. Amém? Está resolvido o problema depois que eu passo a crer. Amém? E a Bíblia diz que depois que eu passo a crer, segundo a Bíblia, em Romanos 5:1, nesse momento eu sou perdoado. Meus pecados são cancelados. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. E o fato de ter paz com Deus, a Bíblia diz que através da fé eu tenho paz com Deus e tenho acesso agora a esta graça. Entrar na presença de Deus, como nós estamos fazendo agora, amém, irmão? Graças a Deus. Então, somos perdoados, somos justificados pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus foi necessário o Senhor agir. Perdido nenhum tem como agradar a Deus. Mortos em delitos e pecado. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, salvos. Então, tinha que ser salvo, perdoados. Tinha que ter comunhão, senão não tem como agradar, amém? E a fé é o instrumento para que tudo isso venha a acontecer, seja lá com quem for que passa a crer, amém, irmão? No 39, no 10:39, esse último versículo diz assim: nós, porém, no 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem recua não agrada. Aí recua o quê? Recuar, a grosso modo, é se desviar. Amém? Mas, seja lá qual for o momento que eu posso agora aqui, eu tenho que agradar a Deus aqui agora. Se eu não falar o que tem que ser falado, eu recuei. Não agradei a Deus. Amém? E continua. Viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Agrada a ele? Não, viu? Não. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem. Com que propósito? Para a conservação da alma. Então, a nossa alma está em jogo, amém, irmão? Sem fé é impossível agradar a Deus, e através da fé, e nós lemos aqui algumas passagens aqui desses versículos que nós lemos, tremendo. Enoque foi trasladado, amém, irmão? Porque antes de ser, alcançou o testemunho que agradou a Deus. Por isso que ele foi trasladado. Porque ele deu o testemunho de que agradou a Deus. Noé
divinamente avisado, temeu. Aí fez o quê? Preparou a arca. Temeu e preparou a arca. Por qual motivo? Deus revelou para ele que havia um dilúvio e ia acabar com aquele mundo daquela época. E já tinha acontecido? Não. Mas ele foi divinamente avisado que ia acontecer. Ele temeu e foi molinho, né? Construir aquela arca. Amém, irmão? Não fez um banco, fez uma arca. Preparou a arca por causa do dilúvio que estava para chegar. E sem saber, não tinha sinal nenhum. O sinal, a Bíblia diz que ele foi divinamente avisado, temeu. Como pela fé, sabe o que aconteceu? Ele creu. Ele falou assim, vai acontecer igualzinho ele falou. Aí preparou a arca. E com isso a arca, ele condenou o mundo. Quando ele prepara a arca, ele condenou o mundo que já estava perdido mesmo. Só os que iriam entrar é que estavam salvos. Então ele condenou o mundo com a arca. Em João 12:31, Jesus condenou o mundo. A nossa arca é Jesus. Quem está em Cristo está condenando o mundo. Porque Jesus falou que o mundo está condenado. Amém? E a fé não faz isso? Agora é interessante, viu o propósito da fé? O que a fé faz? A fé diz que sem fé é impossível agradar. Opa! Então a fé entra com qual propósito? Agradar. A fé que é gerada em nós tem um propósito. Antes, pela graça sois salvos, ela salva. Mas agora salva, agora me salva, agora eu salvo, vou agradar a Deus. Por causa da fé. Amém? Então, esse propósito, é por isso que o apóstolo Paulo fala, eu, servo de Cristo, nós passamos a ser filhos, servos, para agradar. Amém? Então, prestou atenção nos heróis da fé? Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício, viu? Pela fé, Abel fez, agradou. Enoque foi trasladado, porque deu testemunho que agradou a Deus. Pela fé, Raabe escondeu os espias. Prestou atenção que pela fé fez. Pela fé, Moisés renunciou às riquezas do Egito. Pela fé, Abraão saiu sem saber para onde ia. Viu que pela fé fez? Agradou a Deus. Por isso que está aqui escrito, amém, irmão? Então a fé faz o quê? A gente agradar a Deus. Ainda mais eu olho e eles não receberam o que nós recebemos. Eles não receberam. Na verdade, eles vão ser aperfeiçoados em nós. Porque a Bíblia diz que como eles queriam ver o que os apóstolos viram, e escutar o que eles escutaram. Amém? Então, percebeu como é que funciona? Agora, qual é o normal? O normal é que, pela fé, Deus continua me agradando. Deus continua fazendo o que eu quero. Não, logo de início ele veio, me ofereceu o que eu nunca quis. Por isso que é pela graça. E agora, depois que ele age na minha vida e afeta aqui dentro, e o propósito é para eu agradar a ele. Não é para ele agradar a gente, não. Porque nós nascemos para a glória dele, para glorificar o nome dele. E não tinha como ele agiu. Aí gerou a fé. Aí quando ele fala assim, não faz isso, eu não faço, porque é para agradar a ele. E isso revela que, pela fé, no final da minha vida, pela fé, o pastor fez. Pela fé, o pastor não fez. Pela fé, o pastor foi. Pela fé, ele não foi. E assim todos nós. Pela fé, eu obedeço.
A vontade de Deus é a minha santificação. Pela fé eu vou viver a santificação, que segundo a Bíblia, eu vou sendo santificado em obediência à verdade. Então a fé entrou para obedecer. A fé quando entra não é para cantar só, não é para só ler a Bíblia, não é só participar, não é para obedecer. E quando vem a palavra para eu obedecer, eu tenho que obedecer aqui. A Bíblia diz que eu sou capaz em Cristo, pela fé em Cristo, que tudo tem que ser em nome de Jesus. O nome de Jesus é o domínio, a autoridade de Jesus sobre nossas vidas, porque é pela fé em Jesus. E quando é pela fé em Jesus, eu estou concordando que eu precisava de um Salvador e que estava perdido. Pela fé em Jesus, viu que nós lemos aqui? Ora, pela fé, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se veem. Amém, irmão? Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, amém, irmão? Os mundos, não passa um montão de lugares aí espetacular no mundo. Não é isso? Que eles passam para a gente, olha que lugar lindo, como eu queria conhecer esse lugar, não é isso? Ou não? Não era assim. Não tinha nada. Ele criou. Aí, aquilo que a gente vê, aí aparece aquelas pedras espetaculares caindo daquela água. Aí foi feito de quê? Aquelas pedras fizeram? Não tinha. Sem forma e vazia. Amém? Foram criados de maneira que aquilo que se vê, que a gente estamos vendo, não foi feito do que é aparente. Amém, irmão? Mas como é que foi então? Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela palavra, tudo foi pela palavra de Deus. Amém? Pela fé eu creio assim. Quem crê? Então, pela fé, tudo que é gerado aqui não tinha. Foi gerado, criado pela palavra de Deus. É a mesma coisa. Aí, quando tu vê alguém andando assim, pela fé, tudo que aparece ali não tinha. Amém? Para andar na obediência, a Bíblia diz que nós vamos sendo purificados em obediência à verdade. Amém? Amém ou não amém? Então, pela fé, a fé foi gerada para eu agradar a Deus. E a Bíblia diz em tudo. Em nome de Jesus. E em Cristo eu tenho acesso agora a esta graça. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Para quê? Para nós agradarmos Ele em tudo. E como é que eu vou agradar? A vontade dele sendo revelada. Aonde? Nas cartas. Como é que eu vou agradar? Que a Bíblia diz que tudo que foi ensinado é para nós andarmos dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E tudo está escrito aqui nas cartas. Porque o meu justo viverá da fé. De fé em fé. Conhecereis a verdade vos libertará. De glória em glória e obediência à verdade. Qualquer atitude errada fora da palavra significa, sabe o que está sendo revelado? Cadê a fé? Se é para fazer, não faço, cadê a fé? Porque a fé me capacita a fazer, porque a fé, sabe o que significa? A fé entrou por quê? O amor chegou. A fé entrou, o poder chegou, o poder da ressurreição. Porque a fé não é para a gente ter fé na fé, é fé em Jesus. E a fé em Jesus, segundo a Bíblia, quem tem o filho? Quem tem filho? Eu. Não é ter o filho assim, é fé em Jesus. Quem tem o filho tem fé no filho. E quem tem o filho tem a vida. E quem não tem o filho não tem a vida. E quem tem o filho tem o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que nos capacita a obedecer o Pai em Cristo Jesus.
Então, a preocupação minha, de todo mundo que se encontra dentro de um local que diz que tem fé, a fé foi gerada para obedecer, para agradar, porque a Bíblia diz que nós somos agora agradáveis, a Bíblia diz assim, para agradáveis a si mesma, no amado, agradar, satisfazer os desejos do meu Pai. O que Ele quer para mim? Eu sei que eu não estou só, porque sempre faço a vontade do meu Pai. Então, para que a fé entre nós? O propósito é esse. Quem crê, pratica. Pela fé, crê. Por isso, falei. Eu só fiz porque eu creio. Então, se eu creio, o Salvador chegou na minha vida mesmo. A vida do céu chegou. Pela fé eu fui para as regiões celestiais. Pela fé eu obedeço, Ele habita em mim, se revela em mim. Isso tudo é pela fé, irmão. Fé, segundo a Bíblia, é isso, amém? Amém ou não amém? Então não é tudo mentira, qualquer palavra contrária é mentira. Fé significa firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, crescendo, antes crescer na graça, mandamento, antes de qualquer coisa, tem que crescer na graça, isso é mandamento. Pela fé eu cresço na graça, pela fé eu passo a amar mais, se eu tenho esperança na glória futura, segundo a Bíblia, eu purifico a mim mesmo, porque quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Por quê? Por causa da fé. A fé não deixa a gente parado. A fé ela é ativa. Ela age em nós porque é a vida eterna dentro de nós. Amém? Qualquer palavra contrária é mentira. Qualquer vida ociosa sem estar praticando a palavra não tem a fé salvadora. Amém? E nós não podemos ficar no engano, ficar satisfeito com nós mesmos. Não, tem que ver se a Bíblia diz se eu estou legal, amém? Porque a Bíblia diz para fazer tudo para a glória de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É em Cristo, né? Aí alguns segmentos diz que a gente vai também até Deus por outro objeto. Não, a Bíblia diz que só tem um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. E se eu falo isso, que só tem um mediador, como diz a Bíblia, eu tenho que viver isso. Não pode ter mistura. E se Ele é o único mediador, é claro, se eu tenho isso, eu creio. Mas se eu crer só de boca, não adianta. Eu tenho que crer que só existe um mediador, mas tem que viver isso. Porque quem tem mesmo Jesus como o único mediador, e sendo seu Senhor, agrada a Deus. Amém? Então, a fé, quem crê, agrada. Quem crê, obedece. Quem crê, não entristece o Espírito Santo. Então, todas as verdades vão sendo reveladas e eu quero saber, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é o teu desejo, querer que o teu Pai Celestial seja glorificado. Fazer tudo para a glória de Deus. Qual é a minha preocupação em ver Deus glorificado? Será que Ele merece? Esse temeu, viu, Noé? Divinamente avisado. Temeu tendo a certeza que aquilo que foi falado ia acontecer. Então, em nome de Jesus, esse é o temor que se deve ao Senhor, que está escrito. Porque Ele disse que sem fé é impossível agradar a Ele. A fé que está sendo falada, a palavra que gera fé em nós. Então, essa palavra gerando fé com um único propósito: agradar a Deus. Em Cristo Jesus. Agradar a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus em Cristo Jesus. Não é para Jesus
satisfazer os nossos desejos. É para a gente agradar Ele agora como filho obediente. A Bíblia agora, essas palavras agora, não é para os perdidos. Se aqui é igreja, em outro local é igreja, agora presta atenção, falo para filhos obedientes. O obediente significa que obedece. E se obedece, significa que agrada. E se agrada também, como Enoque foi trasladado, porque deu testemunho que agradara a Deus, porque andava com Deus em comunhão. A Bíblia diz que nós não vamos passar pela morte. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão. Quem crê em mim, quem tem fé em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quem crê? Por quê? Porque, Senhor, vai fluir esse rio de água viva e é através do Espírito Santo. Por quê? Porque crê. Como diz as Escrituras. Quem crê, como diz as Escrituras, está agradando. Aí ocorre isso na alma. Aí, tem uma passagem na Bíblia que o Espírito Santo não tinha descido. Aí foi perguntado a um homem, tu crê nisso? Sabe o que ele falou? Creio, mas ajuda na minha incredulidade. O Espírito Santo não tinha descido. Creio, mas ajuda na minha incredulidade. Então, em nome de Jesus, irmão. Quantos estão falando que crê? Mas pode repetir as mesmas palavras desse homem. Aí, sabe o que o Senhor Jesus está fazendo? Fazendo sempre conosco e faz em outros lugares também. Essa mensagem sendo pregada, acredite, o Senhor Jesus está agindo, é uma ação do Espírito Santo com a petição desse homem. Ele não falou, creio, mas ajuda na minha incredulidade? Aí, depois de 2000 anos, tem pessoas que estão na mesma situação. Creio, mas ajuda na minha incredulidade. Os apóstolos, depois com o Espírito Santo, não falaram isso. Mas não tinha Espírito Santo. É o Senhor Jesus, essa mensagem para nós, é o Senhor Jesus falando assim, estou te ajudando nessa noite. Como o Senhor está me ajudando? Ele falou 2000 anos atrás que o Senhor está me ajudando nessa noite, como? Porque a fé que é gerada na alma é pela minha palavra. Eu estou usando, estamos sendo ensinados divinamente, isso é uma inspiração divina para nós, para ajudar na nossa incredulidade. Aí ele fala assim, estou te ajudando nessa noite. Para quê? Que propósito? Para tu me agradar. Para nós termos uma comunhão reta. Eu agindo na tua vida. Porque eu quero muito mais do que você. Porque Ele quer ser glorificado. Essa fé que entra aqui é para eliminar todos os ídolos do nosso coração. Para agradar só Ele. Lembra João lá no finalzinho? Filhinhos, cuidados com os ídolos. É para eliminar do nosso coração. Porque Ele quer os verdadeiros adoradores. Só tem um propósito, salvo, tem que viver como salvo. Aprisionado no mal, liberto por Jesus Cristo, vivendo a libertação pelo Espírito Santo, agradando Deus em tudo. Não tem um arrebatamento, não está para acontecer. Sabe quem vai subir no final? E aquele povo deu testemunho, foram trasladados. Por quê? Deram testemunho que agradaram a Deus. Como? Andou com Deus, em Cristo Jesus, sob a influência plena do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, até qualquer oração que você escutar, ou tu fazer pedindo Deus para te agradar, já passou da hora para nós agradarmos a Deus, porque Ele já deu tudo. Amém? E com isso,
Sem fé é impossível agradar. Aí, segundo a Bíblia, tem como, pela fé, agradar Ele em tudo. Amém? E Ele quer porque quer que isso ocorra. Por isso que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, é glorificar o Senhor Jesus, nos moldando a imagem dEle. Que seja assim com o Senhor, nosso Deus. Para que, qual o propósito? Para que o Pai seja glorificado em tudo. Se eu tenho entendimento, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Que Ele existe, quem crê que Ele existe? Ponto. Mas tem esse desejo que Ele seja glorificado. Para agradar Ele em tudo, olha a visão. Para agradar esse ser espetacular que revelou um amor daquele na cruz por mim. Então eu quero porque quero que o meu Pai seja glorificado. Só tem uma maneira, em Cristo Jesus. Como? A ação do Espírito Santo sobre-humana, conhecendo essas verdades que Ele tem falado conosco. Não sou mais insensato, eu quero saber qual é a vontade dEle para poder agradar Ele em tudo. E o propósito, a fé é gerada, sem fé é impossível agradar. E com fé, tudo é possível. Tudo dá para agradar Ele em tudo. Só não agrada. Aí no final, eu não agradei, eu não consegui alegrar o coração de Deus. A fé que é gerada em nós não ocorreu. Mas a fé salvadora é o espírito da liberdade, dá para agradar. Seja assim em nossas vidas, no nome de Jesus. Não é Deus ficar agradando a gente mais, é a igreja agradando Ele em Cristo. Vamos colocar de pé. O irmão faça a oração.